Boa noite a todas e todos. Que alegria ver esse auditório cheio de novo, né, gente? Boas-vindas a todo mundo que está aqui. É com muito prazer que damos início à nossa série de seminários integrados do primeiro semestre de 2023. Eu gostaria de começar agradecendo a presença de todos e todas, mais uma vez, em especial ao arquiteto Laurent Trost, que está aqui, nosso conferencista convidado de hoje, que fez um esforço danado para estar aqui. Saiu de Manaus hoje às 2h no fuso dele e está aqui com a maior disposição para poder contribuir com as nossas discussões. Nesse momento, eu convido o professor Sérgio Saraiva, coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas, aqui no Coração Eucarístico, para realizar a abertura oficial do evento. Obrigado a todas, peço que desliguem os celulares e uma boa palestra. Muito obrigado, vocês são muito gentis. Então, dando início a boa noite a todas e todos. O Departamento de Arquitetura e Urbanismo da PUC Minas promove, de hoje até 11 de maio, a nossa série de conferências virtuais de forma integrada entre as unidades Coração Eucarístico e a Praça da Liberdade. Nesse semestre, a temática central é Fragmentos do Sul Global, do todo, desde as partes. A programação conta com 7 conferências, ministrada por convidadas e convidados nacionais e internacionais, atuantes no mercado e ou na área acadêmica, e tem como objetivo fomentar a discussão dos princípios que norteiam o ensino de arquitetura e urbanismo na universidade, por meio de práticas contemporâneas que lidam com as complexidades do nosso campo disciplinar. O evento é aberto ao público e à comunidade acadêmica. Para a conferência de abertura do seminário, temos o prazer de receber o arquiteto urbanista Laurent Trost. Laurent Trost é um arquiteto belga baseado em Manaus, Amazonas, Brasil, fundador do escritório Laurent Trost Architecture. Tem graduação em arquitetura e urbanismo pelo ISAI-VH de Bruxelas e a pós-graduação em geografia e cidades pela Escola da Cidade, em São Paulo. Após trabalhar com Ren Koolhaas e Arthur Casas, Laurent funda o seu escritório de arquitetura, que tem se destacado em vários concursos e prêmios internacionais, como o Prêmio Oscar Niemeyer, o Prêmio Tomiotaki, o Prêmio Saint-Gobain Asbeia, o Design Awards, a Architecture Master Prize e ainda o IAI Most Creativity Award. Seu trabalho foi publicado e exibido em São Paulo, Buenos Aires, Paris e Seul, Estados Unidos e Japão. Além de sua prática, Laurent também foi diretor de planejamento urbano da Prefeitura de Manaus de 2013 a 2020 e, desde então, é consultor do Grupo do Banco Mundial. O tema da conferência de hoje é a construção da natureza. Agradeço novamente a participação do arquiteto Laurent e passo a palavra a ele. Boa apresentação, boa conferência para todos e todas. Agora vocês podem... Isso. Boa noite. Como já foi dito, muito legal ver um auditório tão cheio, né, depois desses tempos pandêmicos. Antes de qualquer outra coisa, eu queria agradecer a PUC Minas, agradecer a organização do seminário, mais especificamente o Pedro, né, que foi a pessoa com quem eu lidei ultimamente, e a Lu, né, pela conexão também. Eu trouxe aqui um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo nos últimos anos e eu queria mencionar que, apesar de ter sido mencionado que eu estou aqui representando o Laurent Trost Architecture, eu também estou representando um outro escritório, que eu estou liderando 2 escritórios. Na verdade, o que está acontecendo, provavelmente, ao contrário de muitas práticas profissionais ultimamente que se separem, eu me uni com um outro escritório. A gente tinha ambos nossas práticas, mais no campo residencial unifamiliar, mas atendendo outro tipo de produtos também. Eu me juntei com o Vitor Pessoa, e a gente criou, agora, esse ano, a Trost e Pessoa Architects. O Vitor é do Piauí, mas mora no Amazonas já há 30 anos.
E, na verdade, a gente já estava trabalhando há 4 anos juntos. Então, é uma formalização de uma união que já acontecia há um certo tempo. Então, os projetos que vocês vão ver hoje, eles são tantos do meu escritório como do nosso. Eu só não vou mostrar os projetos só dele, mas a gente tem 3 escritórios, nós 2 juntos. E apesar de estar aqui sozinho hoje, na frente de vocês, quando a gente junta os escritórios, a gente, no mínimo, está com 15 pessoas. O Vitor, eu à direita de mim. E a gente tem, desde já o início dos 2 escritórios, a gente tem trabalhado de forma híbrida. Isso quer dizer que a gente está trabalhando de home office já faz mais de 10 anos. A gente tem uma sede física, onde tem mais ou menos a metade das pessoas, e a gente está trabalhando com gente que estão espalhado pelo Brasil. Então, a gente tem gente em Floripa, a gente tem gente no Rio, em Recife, Brasília e Manaus, obviamente. A gente tinha gente aqui em BH até pouco tempo, mas a mineira decidiu se mudar para Manaus, então ela não mora mais aqui. É ela que está aqui embaixo à direita, tá? Para quem conhece ela. E aí, para quem não sabe onde fica Manaus, Manaus é uma cidade que, apesar de ser localizada na terra firme, ela é uma cidade que é extremamente isolada e tem condições muito similares às condições de uma ilha, no sentido de que a distância faz com que todo o material tem que chegar ou por barco ou por avião. A gente não tem conexão rodoviária com nenhuma outra cidade de grande porte brasileira. A gente tem uma estrada que pode ser utilizada o ano todo que conecta com a Venezuela apenas. Tá? Então, isso quer dizer que... Por que eu conto isso? Não é um curso de geografia, mas eu acho que é importante para entender que, quando a gente faz arquitetura, a gente tem que trabalhar com os materiais que são disponíveis, que são acessíveis. E, no nosso caso, quando a gente quer trabalhar com algumas invenções em termos de material, a gente tem que planejar isso muito bem, porque demora muito ou é muito caro. Então, em geral, a gente não faz isso. A gente trabalha muito com os produtos que são locais. Felizmente, teve um desenvolvimento de uma arquitetura bastante baseada no aço, na construção metálica, devido à criação do polo industrial, nos anos 70. Final dos 60, início dos 70. Então, tem uma mão de obra muito qualificada e tem um fluxo de chegada de material relacionado à construção metálica muito grande. E quando alguém olha para essa imagem, obviamente, uma coisa que você pode imaginar, né? Manaus é localizado no encontro do Rio Negro com os Solimões, que esse é mais claro, o Rio Negro, obviamente, é o Negro. Você pode imaginar uma cidade no meio do coração da maior floresta do mundo, né? Você pode imaginar algo exuberante. Cada um já viu a Amazônia em filme, em reportagem, em qualquer tipo de representação cultural. Desde já os primeiros retratos, né, do von Martius nas expedições, há mais de 200 anos atrás, era representado assim com uma exuberância, uns tamanhos absolutamente loucos. E, na verdade, quando você chega à cidade de Manaus, é uma cidade genérica. É uma cidade onde quase não tem árvores. As poucas árvores que tem, elas estão nos lotes privados. E você vê que é uma cidade que é extremamente árida, não tem qualidade urbana, não tem entendimento do que é o bem público, não tem calçada, etc. Então, em vez de ficar decepcionado, quando eu cheguei em Manaus há 15 anos atrás, com essa constatação, eu resolvi entender que isso era uma oportunidade justamente para tentar se destacar no mercado e tentar valorizar a vegetação e o bem público como algo que sempre tinha que permear todos os projetos. E é isso que eu vou tentar mostrar um pouco hoje, algumas das estratégias que a gente usou para valorizar a vegetação. O primeiro projeto que eu vou mostrar, ele é uma casa num condomínio,
quando fui contratado, o terreno era esse, com algumas árvores que, no meu entendimento, não tinha muito valor. Mas o cliente fez um pedido muito específico. Ele falou que não podia cortar nenhum tipo de árvore, senão ele ia trocar de arquiteto. Então, no início, eu achei isso estranho. Hoje, com alguns anos de recuo, eu acho que isso foi o melhor briefing que eu jamais recebi. Então, a gente se empenhou e a gente conseguiu, né? Tinha um terreno de 20 por 40, onde tinha uma parte no meio que tinha meio que uma clareira, um areal. E na lateral tinha um grande espaço que permitia implantar uma outra parte, o outro corpo do terreno. Quando a gente faz isso, você vê que, comparando essa foto com essa, você vê que, além de ter construído uma casa, a floresta está muito melhor, está muito mais mantida, está muito mais pujante, exuberante. Então, é possível, sim, em alguns anos, construir com a natureza. As vantagens de construir com a natureza, elas são tremendas, elas são inúmeras. Como vocês podem ver aqui, a primeira coisa é a questão da privacidade. A segunda coisa é a questão do microclima, que é muito importante numa cidade como Manaus, onde as temperaturas são bem extremas. A gente varia de 28 a 45 graus durante o ano todo. E, como eu tentei explicar na foto anterior, onde tinha onde tinha essa clareira, a gente colocou o corpo principal da casa, que são 2 pavimentos, de tal forma que, considerando que o norte nessa foto está à direita, o sol nasce aqui embaixo e se põe lá em cima. Isso quer dizer que, com essa implantação, a gente conseguiu oferecer ou expor as menores fachadas para o sol nascente e o sol poente, que é uma estratégia bastante comum na arquitetura tropical, mas que a gente tinha que aplicar aqui de forma ainda mais detalhada ou justa, ou correta, pertinente. O corpo longitudinal, que atravessa o terreno do início até o final, ele abriga as funções que podem ou devem estar expostas ao sol. Então, vocês têm, por exemplo, a piscina, vocês têm lavanderia, garagem, depósito, etc. O corpo transversal, ele tem as funções que devem ser protegidas. Então, são os quartos, a suíte, o estar, jantar, etc. E para conseguir ter uma redução máxima da pegada da casa ou do espaço que ele ia ocupar no terreno, a gente teve que sobrepor as funções. E sobrepondo, a gente também propôs uma inversão, para poder ter uma inversão da tipologia clássica. Ou seja, a gente não tem lá embaixo os quartos, lá em cima os quartos e embaixo o estar, jantar, o convencional, que a gente fez o inverso, ou seja, os quartos estão embaixo, no térreo, e em cima é uma grande laje, é uma reinterpretação da laje. É um grande plano aberto, coberto, onde tem a piscina. Quando a gente faz essa operação da inversão da tipologia clássica, a gente consegue sobrepor, por exemplo, a piscina em cima do depósito e da garagem. Então, isso quer dizer que a pegada da casa é muito menor do que se a gente tivesse usado a tipologia clássica. Foi quase que a única forma de não ter que cortar nenhuma árvore. A fachada do sol nascente, onde a gente, como o terreno não era tão largo, a gente não conseguia ter grandes beirais para os lados do nascente e do poente, então a gente trabalhou com essas platibandas invertidas, para se proteger do sol da manhã e sol da tarde. E ao norte e ao sul, uma outra peculiaridade, que eu não sei se vocês sabem aqui, mas em Manaus a gente está localizado a 3 graus sul do Equador. Isso quer dizer que, por estar tão perto do Equador, a gente tem durante 6 meses o sol ao norte e 6 meses ao sul. Então, isso quer dizer que tanto a fachada norte como a sul ela tem que ter os beirais idênticos para se proteger do sol durante o ano todo. Então, a gente tem aqui de cada lado um beiral de 2 metros, e a casa ela foi desenvolvida com o mínimo de largura possível. Então, ela tem 5,50 metros em cima e 7 metros embaixo. Para que isso? Para poder ter espaços com circulação, com ventilação cruzada em todos os ambientes, de forma natural.
A casa também foi elevada, foi construída sobre pilotis para não ter que mexer com a topografia, ou seja, não houve movimentação de terra, para deixar todo o terreno o mais natural possível e se afastar da umidade do terreno também. Nesse diagrama, a gente também pode ver que o telhado, além de ser construído em várias camadas, a gente tem 8 águas nesse telhado, ele também é independente do resto da casa, de tal forma que o ar quente consegue circular e sair pelos tirantes de ar superior. Aqui algumas fotos para mostrar esse estar superior com essa limitação aqui, ou essa diluição justamente entre o espaço interno e o espaço externo. Vocês veem aqui essa linha L, ela demonstra aqui o limite entre a área interna, aqui tem um vidro que pode fechar, o espaço externo coberto e o espaço externo descoberto, que é também uma noção bastante comum na arquitetura tropical, né, de ter essa diluição dos ambientes, porque, afinal de contas, a gente quase nunca fecha as janelas nem as portas. Aqui dá para enxergar um pouco melhor essa questão do telhado em várias águas. E a gente tem, como a gente trabalhou com Corten, e o cliente tinha visitado o Mangal das Garças, em Belém, não sei quem conhece, mas lá tem uma irrigação no telhado, e o cliente ficou apaixonado por isso. Ele pediu, eu quero irrigação no meu telhado também. Eu falei, mas não precisa, a gente já botou isolante, já botou tudo o que precisava, tem um colchão de ar, o seu aço Corten não vai precisar ser resfriado. Eu quero. Tá bom, vamos fazer. Então, a gente implementou um sistema de reaproveitamento da água da chuva, e isso acaba gerando algo que, vamos ver se funciona agora, que eu acho que sempre é legal mostrar. Tem som? Oi, pessoal, lá em cima. Tem que botar o som. Pronto. Acho que vídeo sempre é melhor, né? Dá para entender um pouco melhor a relação, como as coisas são relacionadas, o movimento das árvores. Tem algumas fotos paradas, mas vocês vão ver essa questão da irrigação que eu estava falando, e também vocês vão ver o tipo de integração que esse tipo de casa proporciona para os moradores, né? Aqui um bicho preguiça, mas foi um dos poucos que a gente conseguiu filmar, mas tem muitos outros tipos de bicho que convivem com os moradores. Como eu falei, a casa tem, nessa parte superior, 5,5 de largura, com toda uma fachada inteira de aletas e uma tela por fora. Então, o ar circula, mas os insetos não entram. E essa é a foto que mostra quando está fechado e depois quando está aberto, né? Esse cubo que pode ter ar-condicionado quando precisa. E esse é o sistema de irrigação, que é um sistema de irrigação muito simples, um sistema de irrigação tipo de jardim, com os bicos aspersores, que funciona conectado a um sensor que mede a quantidade de chuva nos últimos 3 dias. E essa água cai nessa platibanda e desenha uma obra de arte que sempre é diferente, que depende do vento, depende da temperatura, depende do dia. E como vocês ouviram, essa água ela não cai numa calha, ela cai numa calha que está lá embaixo. Então, ela cai de 2 andares. Então, esse barulho da água que cai acaba também refrescando psicologicamente, né? Então, eu acho que é um dos aspectos que começou a nos interessar muito, de trabalhar a arquitetura como um gatilho para fenômenos naturais, psicológicos, sensíveis. A água cai por esses rasgos, né?
E aí, como eu falei, muita coisa a gente experimenta num projeto e depois a gente desenvolve e se torna outra coisa. Então, essa ideia de uma água que cai, a gente gostou muito, apesar de ter sido um pedido inicial do cliente, a gente trabalhou ele para gerar esse efeito, e a gente resolveu trabalhar ele aqui de outra forma, numa casa onde a gente também decidiu usar a irrigação do telhado de forma artificial, usando um telhado de formato borboleta, ou seja, que junta a água no seu meio e cria essa cachoeira artificial no meio da sala quando ela está utilizada. E uma das paisagens com a qual a gente era confrontado quando a gente ia visitar o terreno, era esse tipo de paisagem, né? É uma área acessível por barco, e as paisagens são essas paisagens de orlas que são cheias de árvores mortas ou matadas por plantas trepadeiras, que acabam... é um fenômeno natural, né? Elas vão lá, matam a árvore, tomam conta e viram um painelzão assim. E como a casa que a gente tinha sido solicitado de desenvolver era uma casa que não ia ter um uso diário, porque é uma casa para clientes de uma piscicultura, ou seja, era uma casa que ia funcionar, sei lá, 2 ou 3 fins de semana, no máximo, por mês. A gente pensou, bom, uma casa tão isolada, numa região como essa, muito provavelmente as plantas trepadeiras vão tomar conta e vão cobrir a casa. Então, em vez de ser vítima desse fenômeno natural da região, a gente resolveu usar isso como partido para poder direcionar a natureza e construir com ela. Então, a gente usou um sistema de treliças prefabricadas da Gerdau, que a gente aplicou na fachada de uma forma que a gente pudesse aproveitar o efeito do sombreamento. Então, essa casa está localizada em cima de um lago de piscicultura, e você vê que a gente criou as guias para essas trepadeiras poderem sair da água, subir e depois criar esse painel na parte superior, de tal forma que pudesse proteger a casa do sol da tarde. Era uma casa toda aberta, não tem fechamento. Aqui dá para ver o telhado borboleta com essa calha central que joga na cachoeira lá no meio. E aqui dá para entender um pouco melhor, a gente tem os quartos do lado leste e o estar do lado oeste. E você vê que a posição das nossas vigas ou colunas tridimensionais metálicas que vão gerar esse painel de vegetação, elas são orientadas de tal forma que o sol da tarde não vai conseguir entrar, mas as vistas de dentro para fora vão conseguir ser preservadas. E aí a gente foi contratado depois para desenvolver um restaurante flutuante. Também é um programa que provavelmente não devem ter aqui, mas que lá é bastante comum. Um restaurante flutuante é isso aí. São galpões flotantes. Domingo, lota de gente. Sábado, lota de gente. É festa, é peixe, é tudo que você pode imaginar. Mas todos são iguais, né? Um grande galpão, alguns têm pé direito duplo, outros não, mas sempre a mesma coisa, tem aquele balanço da selfie, alguns têm piscina, outros não, tem a ducha, e pode nadar no rio ou pode não dar. Mas o que a gente reparou é que sempre virá um grande puxadinho. Não tem muito plano de crescimento e não tem muita identidade. Quer dizer, tem a sua identidade da sua confusão, mas não tem um aproveitamento do potencial que a região oferece. E a gente começou a se dar conta que, na verdade, tem muita vegetação flutuante na Amazônia, que seja natural, como em cima à esquerda ou embaixo à direita, ou, na verdade, todas são naturais, né? Mas algumas são controladas e outras não são. São simplesmente fruto do abandono ou de uma certa falta de manutenção. Outras são hortas flutuantes, como essa lá em cima à direita. Embaixo à direita é uma planta que é utilizada até em Buenos Aires, no porto de Buenos Aires, ela é utilizada para limpar o porto. Mas é uma planta amazônica. Então a gente pensou, bom, tem toda essa vegetação flutuante, por que a gente não tenta dar uma identidade mais amazônica a um restaurante?
E é isso que a gente fez. A gente fez um galpão, a gente não foi muito original, a gente fez um grande galpão, que nem os outros, uma série de pórticos com uma tela e com plantas na lateral, de tal forma que, com um certo tempo, isso ia gerar uma proteção e uma identidade para o restaurante flutuante. A gente usou apenas uma água, ao contrário dos outros, né, vocês viram as referências, em geral são 2 águas, ou às vezes 4. A gente usou apenas uma água, e aqui a gente usa um sistema de painel solar para fazer um bombeamento da própria água do rio, para poder resfriar essa telha, e também, no fundo, criar uma cachoeira artificial por trás do bar. Isso não cai na água, cai num lugar onde as crianças podem brincar enquanto os pais estão tomando uma no bar. E também permite a quem está com medo de entrar na água, de brincar com a água do rio, mas sem ter que entrar no rio. E a gente tem também o lugar onde as pessoas podem adentrar o rio com um fundo. E isso virou, você vê, esses são projetos que estão em andamento, alguns são parados, ele meio que é a continuação disso tudo. Que a gente foi contratado para desenvolver nesse terreno no meio, que tem 5 por 27, numa área bem popular de Manaus. É uma área que fica entre o centro e o distrito industrial, e que acabou se tornando meio que uma expansão quase que natural do distrito industrial. Então, nos últimos 30 anos, houve muita substituição das casas tradicionais por galpões. Alguns industriais, outros viraram escola, igreja, clube de esporte, mecânica, etc. Uma cidade bastante genérica, de novo. E aqui, as clientes, que é um casal de arqueólogas, mora na casa à esquerda. Só que atrás da casa delas tem uma kitnet, atrás da kitnet tem outra, e outra, e outra. Então, elas não têm espaço externo. E elas nos pediram para, no terreno do lado, construir 2 coisas. Uma área de lazer para elas, com uma pequena piscina, e 2, o escritório delas. A única condicionante é que a gente tinha que preservar essa pequena árvore que estava na frente. Aí o lógico teria sido de construir o escritório na frente e botar a área de lazer nos fundos. Mas a gente resolveu fazer o contrário, porque os ventos, que não são muitos em Manaus, eles vêm da rua. Então a gente achava que era mais importante conseguir captar os ventos para a área de lazer do que para o escritório. Também tinha um problema que, no fundo, como vocês podem ver nessa foto, tinha muita janela das kitnets que ia fazer perder a privacidade do espaço de lazer atrás. Então, invertendo essas 2 funções, a gente ia conseguir gerar algo mais aconchegante e que funciona melhor. E como que a gente constrói num terreno tão pequeno que o norte está atrás do fotógrafo, né? Então, o sol se põe à direita nessa foto, e isso quer dizer que, pela configuração do terreno, essa área é extremamente quente à tarde. Então, a primeira operação que a gente entendeu que a gente tinha que fazer era construir sombra. Porque em Manaus, o sol é tão forte que essa cena, não é uma foto minha, mas é uma cena muito comum. A pessoa faz fila atrás do poste, tá? Para esperar um ônibus, para esperar qualquer coisa. Então, a primeira operação que a gente entendeu que a gente tinha que fazer era construir sombra. E, para construir sombra, a gente resolveu fazer uma homenagem à tipologia tradicional do bairro, que é o galpão. Então, a gente propôs uma série de pórticos, um atrás do outro, nesse desenho confuso, mas eu entendo. Lá no fundo tem um escritório, na parte da frente é uma grande nave metálica que vai ser coberta pela vegetação. O orçamento era muito enxuto, então a gente tinha que... A gente não podia, para proporcionar sombra, a gente não podia plantar uma árvore, que ia demorar anos para gerar uma sombra boa. A gente não podia propor um sistema construtivo de brise, que é uma coisa mais clássica que os arquitetos gostam. Então, a gente resolveu propor essas treliças de vergalhão de meia polegada para as plantas poderem subir. Essa foto foi quando a gente entregou a obra, 4 meses depois.
e 8 meses depois da entrega. Então, a gente, com 8 meses, chegou ao que a gente imaginava que pudesse ser, e funcionava muito bem com essa questão do sol da tarde, né? Além disso, quando você vê pela rua, pelo fato de não ter vizinho construído à direita, essa nave verde, ela tem uma presença muito forte nessa rua que você desce. Então, ela acaba meio que se tornando um manifesto de que, mesmo numa área popular, com orçamento enxuto, num terreno pequeno, a gente consegue, sim, numa região metropolitana, a gente consegue construir com a natureza. Que dá para entender um pouco melhor essa questão da sequência dos pórticos. No fundo, o escritório, à direita, e na frente você vê que tem uma cobertura mais baixa que abriga parte da área de lazer. E você vê, na sequência, vários galpões, né? Algumas outras fotos, você viu que a gente trabalhou o pórtico de entrada com tijolo assim, vazado para o ar poder circular e poder manter a captação do pouco vento. E isso é que você encontra logo depois desse pórtico, que essa área que foi pensada inicialmente como uma área gourmet, uma churrasqueira, uma mesa, e acabou se tornando a extensão do escritório, né? Ainda mais porque a gente construiu isso no início da pandemia. Então, essa mesa virou escritório durante a pandemia, e hoje os clientes que vêm lá, ou mesmo as usuárias, raramente querem ir até o escritório. Lá no fundo tem uma sala de reunião, mas quase ninguém quer usar. Todo mundo quer usar essa mesa. Então, acaba que mesmo o lazer virou escritório, né? Essa foto só para mostrar que essa árvore que você vê à esquerda é aquela árvore que a gente tinha que preservar. Tá? Então, isso também foi uma das vantagens de inverter a ordem lógica do programa, nos permitiu preservar essa árvore. As proprietárias, você vê que depois da mesa tem um espaço para rede, para fazer esporte, tem uma ducha, e depois tem a piscina antes do escritório. Esse, de novo, 4 meses, 8 meses. O escritório, no fundo, o terreno alarga um pouquinho, ele vai quase até 6, então a gente tomou a liberdade de estreitar o escritório para 3,5, para poder manter de cada lado um espaço de apoio para o escritório. Então, a gente trabalhou, que nem no pórtico da frente, a gente trabalhou a sinuosidade das paredes em tijolo para estruturar o prédio. Então, a gente não tem coluna. Tá? E quando a gente faz essas paredes sinuosas, a gente consegue abrigar de um lado o banheiro, do outro a copa, o depósito, etc. E também o fato de se afastar das paredes laterais, a gente consegue ter vegetação e ventilação cruzada nesse ambiente. Esse saindo do escritório, 4 meses, 8 meses. 8 meses. Eu gosto muito dessa foto porque eu acho que ela mostra que ninguém inventa nada, tá? Mas eu acho que o uso que a gente propôs aqui, ou a forma que a gente está usando a vegetação aqui, é um pouco diferente do que sempre eu tinha visto, que muitas vezes é um revestimento de uma parede, né? Ou para esconder algum defeito, ou alguma coisa que a gente não quer mostrar. E aqui a gente usou a vegetação inicialmente para gerar sombra, mas também para definir um espaço. Então, a gente está criando espaço a partir da vegetação. Por isso que eu gosto de utilizar a palavra que a gente está arquiteturando ou arquiteturando a natureza. A gente tem também um sistema de irrigação em cima dessa pequena cobertura lá na frente, porque a gente não sabia exatamente quanto tempo ia demorar para cobrir. Então, no início, a gente pensou ali, vai ser muito quente embaixo dessa cobertura, mas acabou que quase não foi necessário, porque a vegetação cresceu muito rápido. E uma coisa importante mencionar também nesse projeto é que, além de gerar sombra, gerar espaço, toda a paisagem ela é uma paisagem produtiva, no sentido de que toda a vegetação que foi utilizada é considerada punk. Punk é planta alimentícia não convencional.
Então, você pode comer a paisagem. Tá? 4 meses, 8 meses. E eu vou mostrar um pequeno vídeo para poder descansar um pouquinho. Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes no interior da floresta amazônica. Para cá migraram pessoas de vários cantos do Brasil e do mundo, atraídas a cada novo ciclo econômico. Mas é uma cidade que deu as costas aos seus recursos naturais. Uma urbanização que muitas vezes ignorou e eliminou matas, florestas e rios. Nós estamos no bairro da Cachoeirinha, que não é muito distante do centro de Manaus. Antes era um bairro calmo, com algumas casas simples e pomares familiares. E com o crescimento da cidade, o bairro foi tomado por galpões. Eu vou só deixar mais um pouquinho, porque eu acho que é legal ver como que hoje está. E um comércio muito movimentado. Desculpa aí, aí, terreno gente. É da mesma família há muito tempo. E nele foi construído o escritório da Margarete e da Vanessa. Um casal de arqueólogos. Você vê como agora cobriu totalmente. Tá? É isso que eu queria mostrar. Que o escritório fosse uma continuação Depois vocês podem procurar esse vídeo, está na internet, é o Pedro Koch, aí não vai ser recortado assim. Agora passando para um outro tipo de projeto, um pequeno multifamiliar residencial, onde a gente trabalhou perto do centro, ou no centro, perto do Teatro Amazonas, a uma quadra dele, na verdade. A gente trabalhou um pequeno edifício de 6 apartamentos, 6 unidades, de tipo coworking, onde a gente também queria oferecer uma implantação bem pensada, uma ventilação cruzada, muita luz e muita vegetação. Então, aqui a gente soltou os 2 blocos, 3 apartamentos à esquerda, 3 à direita, e a gente conseguiu criar esses espaços permeáveis para gerar privacidade, gerar conforto ambiental. Hoje essa vegetação já está bem maior do que isso. Tem, inclusive, na lateral, você vê, tem umas grelhas, umas telas metálicas, que hoje já estão totalmente verdes. Essa foto é bem antiga, eu acho que foi quando a gente entregou o prédio. Hoje, tudo isso em cima é um grande cubo verde, que deixa ainda passar o vento, mas dá a sensação a quem mora lá dentro, isso é como a gente imaginava que fosse ficar. Hoje está quase assim. Eu não tenho foto interna. Mas, saindo desse conceito de brincar com blocos que a gente avança, recua, eu quero falar desse projeto porque a gente foi contratado para desenvolver um projeto de quase Minha Casa Minha Vida. Na verdade, começou a ser... A gente foi contratado como Minha Casa Minha Vida, e o produto foi tão bom, segundo o incorporador, que ele subiu de categoria, ele passou para ser SBPC. Mas então, quando a gente começou, a gente analisou todos os Minha Casa Minha Vida que a gente conhecia, para entender o que a gente podia melhorar no orçamento tão enxuto. Uma outra coisa que era importante mencionar é que em Manaus são poucas incorporadoras e construtoras, e a maior parte das grandes, vamos dizer, que estão no Brasil todo, como a MRV, Direcional, etc., estão lá também. E as locais quase não conseguem competir com preço, né, porque o poder de compra de uma RV a nível nacional, de uma Direcional, é muito maior. Então, eles conseguem negociações que fazem com o preço dele imbatíveis. Então, a construtora local que nos contratou já tinha entendido isso e nos pediu um projeto diferenciado. Eles não queriam fazer mais do mesmo, porque eles entendiam que eles não iam conseguir lucrar. Então, a gente, para poder
propor algo diferente, a gente tinha que entender que, na verdade, o que tem no mercado era um alinhamento de fachada, com fachadas lisas, cores pastéis ou vivas, ausência total de vegetação e repetição óbvia. Então, a gente quis fazer o contrário disso tudo. Inicialmente, a gente pediu para poder variar o tamanho das unidades, fazer vários tamanhos de quartos, ter 2 quartos, 3 quartos, mas não funciona assim no mercado social. Porque, no caso, eles queriam construir com uma forma de concreto, que eles têm que comprar uma forma para construir um pavimento por dia, então em 2 dias eles concretam na casa. Isso quer dizer que essa forma ela é muito cara, e para poder rentabilizar ela, você tem que fazer no mínimo 500. Então não tinha essa possibilidade de fazer 2 formas diferentes, não tinha possibilidade de propor 2 produtos. Então a gente realmente só tinha como brincar com alinhamentos. E é ali que a gente entendeu que tinha um potencial de melhorar a arquitetura, o bem-estar das pessoas. Então, a gente partiu de um terreno que tem 5 por 17 e, achando a dimensão exata da casa, a gente conseguiu avançar ou recuar a casa para criar uma aleatoriedade do alinhamento para poder ou ter mais vegetação na frente das casas recuadas ou permitir a quem tiver a casa mais recuada de estacionar 2 carros, enquanto só tinha um carro na outra, mais um jardim atrás bem maior. Então, isso a gente entendeu que, com a mesma forma, a gente conseguia gerar variedade de produtos. Além de gerar variedade de produto, que é uma valorização para o mercado, a gente conseguiu criar algo que não era mais do mesmo da Minha Casa Minha Vida. E era um pouco também essa ideia de trabalhar com a ventilação cruzada. Então, embaixo a gente tem um grande vão livre. De novo, não tem colunas, são paredes de concreto de 10 centímetros de armado, 10 centímetros de espessura, mas um grande vão livre com grandes janelas de cada lado. Esse é o decorado. Eu também não conhecia um decorado para Minha Casa Minha Vida. Isso foi uma invenção da construtora. E está sendo um sucesso muito grande lá. Tem obra, hoje são 413 casas. Eles ainda não vão conseguir fechar totalmente as 500 que eles queriam, então provavelmente vai ter um volume 2 em breve. A gente também, no meio disso, a gente inventou de tentar juntar todos os espaços residuais para criar um grande boulevard único, para criar uma pista de Cooper que era um circuito fechado que acabava nesse mirante em balanço em cima de uma APP. Também um diferencial para um empreendimento de tipo Minha Casa Minha Vida. E depois disso a gente foi convidado a participar de um concurso fechado para uma incorporadora que queria construir um edifício corporativo. E o que a gente sempre faz, a gente tenta entender o que o mercado propõe, para saber o que a gente vai fazer, qual vai ser a nossa atitude. Então, a gente viu que todos os prédios comerciais, corporativos de Manaus eram um pouco similares, tanto de fora como de dentro. O que é isso, ser similar? Que são fachada de vidro espelhado ou uma pastilha clara, um sistema de fachada que é caro, plantas que são repetitivas, poucas áreas de convívios, nenhuma área externa nas alturas, corredor sempre fechados, não tem janela para fora, pouca identidade, brilho, algo muito convencional, muito genérico. Então, de novo, a gente optou por fazer o contrário de tudo. Não é fazer o contrário para fazer o contrário, é para tentar oferecer um novo produto. Tá, gente? Não é ser do contrário sempre. Então, a gente tinha esse desafio. Essa era a envoltória máxima para a construção. Tá? São os recursos em função da altura. Então, a gente tinha duas opções. Tem que saber que esse concurso ele foi realizado logo depois do plano diretor ser alterado em Manaus, e antes a gente só podia construir até 18 andares. Hoje é 25. Então, quando esse concurso saiu, era quase que um dos primeiros onde a gente ia poder fazer 25 pavimentos. Então, a gente pensou, ou a gente faz o mais alto,
ou a gente vai fazer o mais baixo. A gente pensou, todos os outros arquitetos vão propor mais alto, todo mundo vai querer 25 pavimentos. E depois, analisando melhor o que isso gera, a gente entendeu que pela mesma ABL, a ABL é a área bruta de locação ou de venda, tá, gente? 10 mil metros quadrados, a gente ia ter áreas vendável menor por pavimento. E o cliente tinha solicitado lajes a partir de 450. Também a gente tinha uma área construída total muito maior, pelo fato de ter mais repetição de núcleo vertical. Mais fachada, e mais do que isso, como é mais alto, a gente precisava de mais elevador. A gente conseguiu quantificar isso, né, com nossos consultores, e a gente comprovou que era mais econômico de construir mais baixo. Então, a gente optou por trabalhar, desde a decisão inicial do concurso, vamos trabalhar com mais baixo. Os 3 outros concorrentes fizeram 25 pavimentos. Mas já só de decisão inicial, a gente fez uma economia para eles de uns 10 milhões. Tá? Então, a gente pensou, bom, agora que a gente tem um predinho baixinho, gordinho, como que a gente vai deixar ele sedutor? Aí a gente começou a trabalhar, e a gente pensou em criar um vazio para conectar o edifício visualmente com a rua, como se fosse uma extensão do espaço público, mas também a possibilidade de conectar os usuários com as vistas, né, da paisagem, da cidade. A forma desse rasgo que a gente está criando também, ele cria o próprio sombreamento para o prédio. Né? Depois a gente ajustou um pouco as proporções, deixou ele um pouco mais alto. Aplicou um sistema de fachada que vai se dissolvendo, a gente não sabia ainda muito bem como. E depois a gente sugeriu de trabalhar esse grande filtro como um filtro vegetal, que funcionaria da seguinte forma. A gente tem um beiral técnico, onde a gente tem um sistema modular de painéis, onde as plantas trepadeiras podem crescer. Quando a gente faz isso, não só pelos beirais que a gente cria mais sombreamento, como a vegetação cria sombreamento também. E aí, em cada pavimento, você vê, a gente tem o rasgo aqui embaixo, a gente tem, do lado dos elevadores, a gente tem uma varanda de uso comum. Algumas varandas são de uso privativo, mas sempre tem uma de uso comum. Isso quer dizer que qualquer usuário do prédio, em qualquer andar, tem acesso a uma área externa, que pode ser um lounge, pode ser um lugar onde vai fumar um cigarro, ou fazer uma reunião informal. E a gente tem também pé-direitos duplos, como você pode ver aqui à direita, vai ser mais claro um pé-direito duplo. Depois a gente fez estudos de conforto ambiental, e a gente testou várias possibilidades, tipo de vidro, e a gente entendeu que, pelo fato de usar a vegetação, a gente podia trabalhar com um vidro extremamente simples e barato, em vez de ter que trabalhar com vidro com mais filtros, mais capacidade térmica. E aqui a gente comprovou também que, nesse rasgo, pelo próprio formato dele, a gente consegue garantir o sombreamento total de todos os ambientes dentro do rasgo. Então, a gente já fez um ajuste entre o concurso e o lançamento do desenho desse rasgo, para ele poder ter o desenho perfeitamente sombreado. O que é importante dizer também é que essa fachada onde tem o rasgo, ela é a fachada do oeste. Então, é a fachada onde o sol se põe. Então, esse era um dos grandes desafios. Né? A gente pensava, bom, a gente vai abrir a fachada onde o sol se põe, onde é o pior. Por isso que a gente trabalhou muito isso. E essas são as imagens do resultado. Né? Você vê esse rasgo agora que se desenvolve e gera essa continuidade de espaços públicos. Em função do ângulo, esse rasgo some mais ou menos. E desde a rua você consegue, por exemplo, aqui da rua você consegue enxergar alguém lá no 4º pavimento, naquela sala, ou na varanda superior, ou no 5º pavimento. Esse é um produto que vai ser lançado semana que vem. Então.
E em todo andar tem essa possibilidade não só de estar fora, mas também tem uma conexão visual com outros usuários do prédio. Ali em cima tem uma sala, à direita em cima também. Então, tem uma possibilidade de gerar conexões profissionais, sociais, dentro desse edifício. E aqui é um pouco a mesma coisa que no projeto anterior. A gente está não só se protegendo do sol, mas a gente também está gerando espaços, só que em outra escala. Você vê, por exemplo, aqui como o plano ele não acompanha exatamente a arquitetura, o plano verde, justamente para poder criar pé direitos duplos ou triplos em alguns lugares, com essa vegetação protegendo ou delimitando um espaço. Todos os espaços de trabalho têm também essa possibilidade de ter a vegetação nas suas janelas com a luz filtrada pela vegetação. Que é um pouco essa ideia da luz filtrada pelas copas das árvores, que é algo que é muito presente para quem conhece a Amazônia, quando você caminha lá, nas florestas, você tem essa sensação. Um exemplo de uma das salas de pé direito duplo. E quando você chega lá em cima, você tem uma vista até o rio, até a ponte que cruza o Rio Negro, e tem um restaurante lá em cima. Essa fachada mais a rua. E aí a gente está... Esse era em Manaus, e agora a gente está sendo contratado para trabalhar em Santa Catarina. Então a gente tem alguns edifícios em desenvolvimento, onde a gente tem que reaprender a trabalhar com a natureza em outro âmbito, né? outro clima, outro ambiente. Mas a gente está conseguindo... até agora, né? Então a gente tem alguns desses projetos aqui. E aí o último projeto que eu vou mostrar aqui é um antigo hotel que é situado em cima à esquerda, esse um pouco mais alto. Ele foi o principal hotel de luxo, o primeiro hotel de luxo na época da borracha em Manaus. Ele foi erguido em 1894, 96. E ele funcionou como hotel para os barões da borracha. Ele mudou várias vezes de dono, de propriedade, mas ele sempre manteve o nome Cassina, que era o nome do primeiro proprietário, um italiano chamado Andrea Cassina. E depois de 30 anos, mais ou menos, ele virou um bar. Foi o final da época da borracha. Aí foi o colapso da cidade, o hotel virou um bar, depois uma casa de show, depois um puteiro, e depois de 30 anos, mais ou menos quando o distrito industrial, a Zona Franca foi criada, ele foi totalmente abandonado. Ele começou a ter esse aspecto com rachaduras muito grandes, com risco de desabamento, plantas crescendo no meio dele, sendo roubado, né? As esquadrias foram roubadas. E no início dos anos 90, a prefeitura fez esse trabalho de contenção ou de retenção das fachadas, né? Colocou algumas vigas lá no meio para evitar que essa ruína pudesse cair na calçada. Mas era um edifício que, desde os anos 80, desde sempre, ele sempre foi muito querido pelos manauaras, pela posição que ele tem no centro da cidade. Ele está numa posição quase de uma das duas portas de entrada para o centro, mas também pela história dele, né? E tem outros aspectos que eu já vou explicar, mas isso fez com que teve inúmeras manifestações culturais e sociais que queriam engrandecer ou enfatizar a importância desse prédio. Então, aqui é o Samba Enredo, de 1983, Hotel Cassina. Esse é um projeto do Nuno Ramos, com desenho do Martim Corulhão, do Metro Arquitetos, em 2008, um projeto do Itaú Cultural, Arte Cidade 3, não sei se quem conhece, onde ele queria bombear a água do Rio Negro, que fica a 2 quadras de lá, e alagar
a ruína por dentro. Eu achava esse projeto maravilhoso, eu acho uma pena que não foi construído, mas teve várias intervenções, luminária, teatrais, outras músicas, e quando a gente foi encarregado de desenvolver esse projeto, o estado da ruína era esse, uma ruína totalmente tomada pela vegetação, pichada, danificada, que, a meu ver, tinha uma certa beleza. E aí, o que a gente se deu conta é que, se você analisa a história do prédio, que tinha, na época, mais ou menos 120 anos, ele ficou 60 anos como uma função e 60 anos abandonado, mais ou menos. Isso quer dizer que, claro que a época da borracha, a arquitetura eclética tem seu valor, tinha seu valor até hoje, mas quem tem menos de 60 anos em Manaus nunca tinha conhecido essa ruína de outra forma que sendo uma ruína. Então, a gente entendeu que o aspecto da ruína tinha um peso sentimental e um peso imagético, do imaginário, tão forte quanto a arquitetura eclética. Então, a gente optou por tentar preservar essas duas características, misturar elas e criar algo contemporâneo. E quando a gente adentrou a ruína pela primeira vez, alguns anos depois, eu estou resumindo 8 anos de trabalho em 15 minutos, alguns anos depois a gente entrou, que a gente não tinha a propriedade, a prefeitura não tinha a propriedade desse prédio. E quando a gente entrou e a gente viu esse vazio lindo, né, é quase um cubo perfeito, ele tem 20 por 20 por 24 de altura, com uma vegetação imponente, bonita, com algumas poucas colunas e as vigas em cima, as vigas que tinham sido instaladas nos anos 90. Então, a gente resolveu tentar preservar essas características da ruína, da vegetação, do vazio, com uma intervenção. A gente tinha que construir alguma coisa, não dava para deixar tudo vazio e só restaurar. Então, a gente resolveu um pouco, de novo, a mesma estratégia, diminuir a pegada do prédio, e a gente deixou livre 25% do prédio na fachada principal. Você vê aqui, a gente recuou o prédio de 25%, é 5 por 20, e no meio a gente construiu uma torre de 4 pavimentos, meio que 4 pavimentos, não apenas para ter uma vista panorâmica do centro, mas também meio que para compensar as áreas que a gente perdeu, deixando 25% do terreno livre. Os 25% do terreno livre, a gente optou por colocar lá um jardim de vários níveis e também, mais importante, a circulação vertical. Porque pela altura do prédio, não sei se vocês entendem de instrução normativa, a gente tinha duas opções. Ou a gente tinha que fazer uma escada enclausurada, que a gente não queria, ou ela tinha que ser externa. Mas esse prédio tem 3 fachadas, né? Ele tem 3 ruas delimitando. Então, como que você faz um espaço externo num prédio que é finito, né? Que é tudo construído? Então, a ideia foi justamente essa, vamos jogar o espaço externo dentro da ruína e vamos fazer a escada lá. Dessa forma, a gente não constrói a escada enclausurada. E aí, essa segunda fachada, né, a praça está aqui à esquerda, essa segunda fachada, esse segundo plano, é totalmente envidraçado, sem ser refletivo, ele acaba refletindo, porque o resto da ruína é mais escura, a vegetação é escura, que dá essa sensação de amplitude. Então, a gente não tem a sensação que a gente tem só 25% do prédio que é deixado livre, mas a gente tem uma sensação, vamos dizer, da metade, né? E esse como ficou, essa mistura de ruína com a vegetação, com a intervenção mais contemporânea. O outro aspecto que é importante mencionar do porquê que a gente optou por fazer um restauro dessa forma e não recompor, como a maioria dos restauros no Brasil, né, que é reconstruir com a metodologia antiga ou com forma imagética antiga. Esse pó vermelho que vocês estão vendo lá, na verdade, é uma argamassa pigmentada com pedra de pó-jacaré, que é uma pedra avermelhada, um arenito vermelho, que é o único e último exemplar onde foi feito em Manaus.
E hoje, se a gente quisesse fazer de novo essa técnica, seria impossível, porque onde a jazida de pedra, ela foi proibida de explotação faz 30 anos. Então, não teria como usar a mesma pedra para fazer a mesma argamassa. Teria que achar uma outra. A gente até procurou, não tem. Ou a gente ia ter que trazer lá de longe. Mas vocês lembram, a gente está em Manaus. Trazer de longe, caro, demorado, etc. Então, a gente achou que era mais importante, mais interessante tentar limpar toda essa fachada e preservar essa característica com todos seus defeitos, todas as suas histórias, para poder ter uma aula ao céu aberto de como isso era feito. Nessa escala é um pouco difícil de ver, mas tem gancho da época do hotel para trancar as portas, tem pedacinhos de madeira que serviam para nivelar a argamassa quando ela foi instalada lá em 1894, etc. Tem pichações que vieram depois que a gente deixou voluntariamente porque elas mostram uma época da ruína. Mas a gente nunca recompôs nada. A gente sempre tirou o que a gente achou que dava para tirar, sem danificar. E depois a gente fez tratamentos de injeções químicas para preservar o estado, no seu estado atual, da época de 2018, 2019. E aí, a diferença também de um prédio de 1894 para hoje, que hoje a temperatura está um pouco mais alta, né? Então, quando a gente trabalha janelas desse tamanho na fachada do sol nascente, a gente tinha que propor um sistema para tentar diminuir o impacto do sol, para poder propor um espaço que minimiza a necessidade de uso do ar-condicionado. A gente resolveu trabalhar com essas aletas inclinadas de vidro, como uma pele dupla, com uma serigrafia branca para refletir mais o sol e diminuir o impacto do sol na pele da esquadria propriamente dito. E aí a gente aplicou isso em toda essa fachada do sol nascente, né, para manter essa hegemonia, essa uniformidade de uma fachada clássica. Mas aí você vê essa mistura de linguagem da intervenção entre a ruína, o eclético, o contemporâneo. À noite, a vegetação se faz mais presente, ela contribui mais para a identidade da reforma. E quando você se afasta mais do prédio, você começa a enxergar o pavimento superior. Na verdade, não é o pavimento superior, é a cobertura do pavimento superior, que tem grandes beirais, né, de 3 metros em cada direção, e que vem delicadamente aparecer como uma folha meio flutuante em cima do edifício. À noite, parece que flutua mais ainda, uma folha quadrada. Quando se aproxima de novo, ela some. Aí, quando você adentra o prédio, vocês vão entender que a função aqui, ela é hoje é tipo um coworking, e foi pensado como um centro tecnológico. Com coworking, o centro de tecnologia não funciona tanto, né? Prédio público, então tem mudanças de gestão, mudança de diretrizes, mas o térreo ele é constituído de um grande lobby, algumas salas de reunião, laboratório, toda a parte técnica do lado esquerdo, um elevador aqui, recepção e o acesso pela passarela. Depois, lá em cima, é um grande plano aberto de trabalho e 3 salas de reunião. Em cima, um café, restaurante, com um terraço panorâmico, e embaixo, uma sala de formação e as áreas técnicas do edifício. Mas vocês podem ver que, mesmo no subsolo, a gente fez questão de trazer o jardim até embaixo, para trazer luz, trazer verde. E vocês podem ver como a escada ela é totalmente desencontrada, não uma escada retilínea, sobreposta, que a gente queria justamente criar um percurso para poder experimentar o vazio de diferentes pontos. A gente construiu isso durante a pandemia também. Essa obra começou, eu acho que 2 dias depois do Brasil fechar para a pandemia, em março. Aí, felizmente, a gente tinha trabalhado todo o projeto com estrutura metálica, o que nos permitiu
parafusada, tá? Então, isso permitiu que tenha extremamente pouca gente na obra durante essa parte. Obviamente, na parte de acabamento foi um pouco diferente, teve mais gente. Mas essa parte bem crítica do início da pandemia, não tinha nem 10 pessoas tocando a obra. Então, foi uma obra também de 1.600 metros quadrados, construída em 7 meses. Para quem mexe com restauro, tenho certeza que vocês vão achar isso muito rápido, durante uma pandemia. Tá? Mas aqui eu gosto dessa foto, que ela mostra bem o sistema estruturado. A gente construiu essa torre de 10 por 10 dentro de um quadrado de 20 por 20, e depois a gente jogou as pontes até as fachadas. E aí esse é a parte da frente. Assim que você adentra, ao passa a fachada histórica, se depara com essa fachada totalmente contemporânea, industrial. Nessa questão, eu falei no início, de uma arquitetura mais metálica, de aço. Esses planos de vidro que duplicam o espaço, vocês vão ter mais fotos. Mas a vantagem também dessa estratégia, desse conceito de deixar essa faixa de 25% de vegetação, tem várias outras vantagens, como a redução da temperatura, a transformação do CO2 em oxigênio, a filtração da poluição do ar, a volta da vida urbana selvagem. Tem muitos passarinhos, sapos, que agora estão lá. Não? O fato também de ter os grandes beirais, você vê, a gente se protege do sol ao sul e ao norte, independentemente. E esse espaço, que tem mais de 24 metros de altura por 5 de largura, ele foi trabalhado na vertical, como eu falei, com escadas não sobrepostas para poder experimentar de vários pontos, e de forma transparente. Por que transparente? Não só porque a gente queria que as plantas, que não são de plástico, são plantas verdadeiras, recebam água e sol, mas também porque a gente entendia que, por ser um centro digital, um centro de coworking, era muito importante essa questão da conexão social entre os usuários. Então, você está no subsolo, mas vê alguém que está no primeiro pavimento, é só gritar. Os patamares são voluntariamente superdimensionados para gerar locais onde reuniões informais ou conversas podem gerar frutos profissionais e sociais. Você vê os patamares têm uns, sei lá, 4x4, 3x3, uma coisa bem grandona, que não precisaria. Chegando lá em cima. Hoje isso já está muito mais exuberante, como muitas vezes. Essa é a sala de formação lá embaixo. Então, vocês veem que mesmo no subsolo tem sol chegando, como eu estava falando, nas plantas. Ou você consegue, desde o subsolo, enxergar a praça. Lá em cima, à direita, é uma esquadria da calçada. Ou seja, você passa na calçada, já vê se tem alguém estudando ou fazendo alguma coisa na sala de formação. Gera sempre essas interações. E as janelas, elas foram trabalhadas dessa forma. As aletas são fixas, mas todo o painel gira. Tá? E todos os ambientes tentam ter uma conexão com esse jardim, como esses laboratórios, o lobby no térreo. Vocês viram a sala de formação lá embaixo, seu lobby, o espaço de trabalho superior, e lá em cima o restaurante café com vista panorâmica para o Teatro Amazonas à direita, para o rio, para a ponte. E esses grandes beirais de 3 metros, eles são levemente elevados em relação ao plano do forro, e as vigas são perfuradas na lateral para o ar poder vazar também, né? Para a gente, de novo, tentar diminuir a necessidade de uso do ar-condicionado. Eu não acredito que o ar a gente consegue não ligar nunca, mas que a gente consiga diminuir a demanda, isso é óbvio que dá para fazer. E de longe, esse edifício, com sua cobertura, você vê como, dentro do caos visual que muitas cidades brasileiras são, ele acaba sendo quase imperceptível. E esse, para vocês entenderem um pouco mais o contexto de onde está localizado, de frente para uma praça. Eu vou finalizar com mais um filme, para poder descansar um pouquinho.
Então, gente, obrigado por ter ficado até o final e obrigado pelo convite novamente.